Olá, irmãs. Vamos estar fazendo hoje um estudo, continuando, né, na verdade, o estudo do livro Feminilidade Radical. Agora eu vou estar dando ênfase ao capítulo 7, que trata do engano da cultura da vulgaridade. Nesse capítulo, vemos um relato sobre o impacto da terceira onda do feminismo na sexualidade feminina. A atual cultura da vulgaridade que é completamente engano para as mulheres. As mulheres estavam fazendo escolhas horríveis em nome da liberdade sexual. Então, nessa terceira onda, a gente viu que muitas mulheres acreditavam estar alcançando a liberdade, mas escolhendo uma prisão, né, através da vulgaridade sexual. Então, ela reconhece, a autora reconhece que até ela errou muito nisso, né, quando apoiava esse movimento feminista, e ela percebeu que as mulheres trocaram a liberdade, em busca da liberdade, se prenderam a uma vulgaridade, não é? Que a mídia, que a sociedade global e o próprio movimento feminista desenvolveu. Então as mulheres se tornaram objetos do sexo e se tornaram objetos de uso, né? E lembrando que Deus, ele criou o sexo, e o sexo é bom, mas dentro do plano de Deus, fora do plano de Deus, isso causa problemas. A autora relata também que, como cristãs, nós devemos tratar da sexualidade, falar sobre isto, mas mostrar que nós somos a favor da paixão, da confiança, do prazer matrimonial, e não desse sexo corrompido, destruidor que a gente vê, né, aí na sociedade e nas mídias. Então, também no livro traz um resgate, né, falando que antes a vulgaridade tinha sido tornado sinônimo de liberdade e era comum ver as mulheres lutando antigamente contra a apologia ao sexo, não é? Muitas lutaram contra aquela campanha da Playboy que usava a imagem das mulheres ali para atrair os homens, para vender as revistas. E com o passar do tempo mudou. As mulheres, em vez de lutar contra isso, as mulheres chegaram a usar até as próprias imagens de coelhinho da Playboy como se fosse um símbolo da liberdade. E isso a gente vê uma mudança drástica e lamentável, né? Como pode as próprias mulheres que antes lutavam para se libertar contra isso, contra a sua imagem propagada de forma vulgar naquela revista, e com o tempo, hoje, as mulheres usam isso como se fosse algo positivo, né? Então, a sexualidade também precoce, ela tem afetado até as crianças. Hoje a gente vê as crianças sendo sexualizadas, né? Sensualizadas desde cedo, com roupas provocativas, que chamam a atenção do seu corpo, que desperta a sexualidade, com danças indevidas. Então, a gente vê que isso tem afetado toda uma sociedade, né? Então, nós precisamos urgente de novos modelos. Na verdade, nós precisamos resgatar um modelo genuíno de esperança, um modelo genuíno bíblico, né? Que nos preconiza sobre a questão do valor da mulher, do respeito ao seu corpo, ao seu eu, ao sexo. E essa atitude descompromissada que tinha por conta do sexo, isso traz um preço alto, né? Muitas mulheres estão sofrendo por essas escolhas indevidas que tomaram. Então, a geração do ficar, ela não apenas teve a sua saúde comprometida sexualmente e a sua fertilidade futura sob risco. Tudo isso tem afetado, né? A cultura da vulgaridade, ela faz com que, a fim de conseguir manter a atenção do homem, as mulheres se sentem como se devem agir como estrela pornô, né? Se parecer com elas. Então, as mulheres, a fim de atrair o homem, ela acaba investindo no consumismo de sex shops, de coisas de atrativos para seduzir o homem. Não que você, em sua intimidade com seu esposo, deva, mas no caso, sentir a vontade de fazer. Mas no caso que há propagação, é que isso, as mulheres,
se sintam e procurem ser igual às atrizes pornô, fazendo tudo que convém, mesmo que seja algo que o homem queira, mesmo que seja algo contrário à vontade de Deus. E nós sabemos que isso é indevido, né? Então, as mulheres têm feito isso para atrair o homem. E o efeito tem sido o contrário. Em vez dos homens ficarem atraídos por essas mulheres, pelas mulheres hoje que têm se disponibilizado assim desta forma, né, de fácil acesso ao homem, foi ao contrário o efeito. Os homens, eles, com esse ataque violento da pornografia, né, é citado no livro, que com base em pesquisas, que isso tem amortecido a libido do homem, né? Em relação às mulheres reais. Então, ele busca aquela fantasia daquelas mulheres ali, das imagens que ele vê, e na frente de uma mulher real, ele tem dificuldades, né? Não tem o desejo como deveria ter. Por quê? Porque o excesso de estímulo da visual, da mídia, de todos os acessos que ele tem, em vez de despertar o desejo do homem pela mulher, tem distanciado, né? E a gente vê aí a questão da sociedade como está acontecendo, né? Então, combater esse mal precisa ser através da luz da Bíblia, né? Que mostra o sexo criado para o casamento, que devemos nós, mulheres mais velhas, né, instruir, ensinar mais novas, como diz em Tito 2, 4 e 5, né? Que nos orienta a amar nossos esposos, a ter o controle próprio, a sermos puras, não é? A ensinarmos umas às outras como devemos honrar o nosso casamento. Então, assim a gente vê que o casamento ele é construído sobre o respeito e sobre a honra mútua. É importante, é essencial haver o respeito no casamento, haver o diálogo, haver, né, a cumplicidade. Então, nós cristãos devemos proclamar sem desculpa a questão da modéstia, né? Sem ter receio, buscar viver, termos a vida de santidade. Assim, desfrutar o sexo do nosso casamento, mas conforme a orientação do Senhor, né? E essa é a mensagem que os jovens precisam ouvir, né? Que o plano original de Deus para o sexo ainda é o melhor. E sempre será, porque Deus é perfeito. Então, Deus teve um plano perfeito para o sexo. O homem que vulgarizou, o homem que fez com que perdesse o seu devido valor e fez com que o sexo se tornasse um objeto de prazer, de consumo e de vulgaridade, na verdade. Então, a gente vê aqui também que a autora ela faz todas essas reflexões e, como é comum dela trazer, no final ela traz um testemunho de uma jovem que se prostituía, né? Essa mulher, ela se prostituía desde a adolescência, ela teve sua vida destruída pela vulgaridade, pelo abuso sexual, por usar seu corpo de forma indevida, por não seguir os princípios que Deus deixou, né? Mas só que essa mulher, ela viu sua vida destruída e não viu mais sentido. Mas ela teve a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor e através dela ela foi liberta e salva em Cristo. E Deus permitiu que ela viesse a se casar com um cristão, com um homem cristão. E antes de casar, ela teve que revelar o seu passado para ele, né? E ele a perdoou. Ele a perdoou porque ele entendeu que se Deus aceitou ela daquela forma, se Deus a libertou, como é que ele iria acusá-la, né? E pelo contrário, ele deveria mostrar uma vida de pureza para ela, né? E então eles se casaram, tiveram seus filhos, sua família, e alicerçou sua família no puro amor, no verdadeiro amor, teve sua vida alicerçada na palavra do Senhor. Então a vida dessa moça passou a ter valor quando ela reconheceu Cristo, a sua libertação e salvação. Ela viu que a liberdade não é aquela liberdade que o feminismo propaga, da mulher se opor a tudo que o homem quer, ela querer ter destaque em tudo. Não é essa liberdade, né? Então, ela reconheceu em Cristo a sua verdadeira libertação e buscou viver uma vida nova, negando a vulgaridade, santificando-se a cada dia. E assim, irmãs, que nós possamos aprender com esse testemunho, assim como tantos testemunhos que nós ouvimos de transformação, de pessoas que
têm a presença do Senhor, que tiveram a vida destruída e foram transformadas, outras que cresceram e permanecem no caminho do Senhor. O como é bom ter uma vida contra, né, a vulgaridade e em santificação a Deus. É que nós possamos ter uma vida livre dessa vulgaridade e que possamos se opor a todo esse movimento feminista que tem destruído tantas vidas, tantas famílias, tantos jovens que têm dado valor à vulgaridade e não têm respeitado o seu corpo, sua identidade, têm feito tudo para agradar o homem de qualquer forma, de qualquer maneira, para chamar a sua atenção e não respeitando a si, principalmente não respeitando os princípios do Senhor. Então, que nós possamos aprender com mais este capítulo, né? Colocarmos isso em prática e se opor a tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus e levarmos esse ensinamento para os jovens, como Deus nos orienta através de sua palavra, né? Que as mulheres ensinem as mais velhas, ensinem as mais jovens e que possamos uns aos outros nos ajudar a levar, a propagar a cultura do amor que Jesus nos ensinou. Que não é um amor abusivo, nem um amor destruidor, obsessivo, mas sim um amor companheiro, compreensivo, respeitoso. Então, essa mensagem que eu gostaria de trazer para as irmãs e que possamos aprender e meditar através dela e retomar a leitura do livro quando possível para rever essas reflexões que são propostas. Vou estar orando em agradecimento por mais esse estudo. Querido Deus, Pai amado, agradeço mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos o estudo dessa mensagem, meu Deus, que nos faz a reflexão sobre o combate, essa vulgaridade que o mundo vem, Deus, avassaladoramente fazendo, meu Pai, que tantas vidas tem destruído. Que o Senhor nos ajude a termos nossos lares alicerçados no Teu amor, nos princípios que regem o Senhor, e que possamos, meu Pai, sermos testemunhas para todos aqueles que estão à nossa volta, ajudarmos os jovens, as pessoas que estão ao nosso redor, a entender que a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade desfruta aqueles que a Ti possuem, meu Pai. Que não é liberdade nenhuma abusar do Teu corpo, ser corrompido e ser objeto da mídia, do abuso e de toda forma desrespeitosa de ação humana, meu Pai. Mas que essas pessoas, Jesus Cristo, possam encontrar em Ti a luz, a libertação e a salvação que só o Senhor pode nos dar. Querido Deus, Te damos graças por tudo, continue conosco, abençoando o nosso lar e as nossas vidas. Nos dê sabedoria para vivermos, para educarmos nossos filhos, para edificarmos nosso lar, nosso casamento, conforme a Tua santa e soberana vontade. Bendito seja Teu nome, agora e para todos sempre, Cristo amado. Amém.